Hoje nós vamos falar sobre liderança de verdade. Não sobre cargo, não sobre organograma, mas sobre consciência, cultura e responsabilidade. Quando uma empresa cresce ou estagna, isso é reflexo de mercado ou reflexo de quem a lidera, né? Então, para essa conversa, eu recebo a Valéria Iese Pinto, CEO da Blue Rock Brasil, com uma trajetória executiva sólida, atuando junto a C-levels e boards, especialista em excelência organizacional e desenvolvimento de lideranças. Valéria, que honra ter você aqui para representar o Mês das Mulheres. Júlia, eu que agradeço. Eu acho que é um momento muito gratificante, né? E é uma honra participar contigo desse podcast, desse bate-papo, no mês de referência, né? No mês de referência das mulheres, em março. Então, eu te agradeço muito por poder trazer um pouco desse tema, que é um tema tão complexo, é um tema tão difícil, mas que a gente tem que encarar todos os dias, né? Com certeza. É complicado para algumas pessoas quando se trata de empresa, né? Mas, Valéria, conta um pouquinho da sua trajetória executiva aí, ao longo desses anos, que ela é bem consistente. A gente já teve algumas conversas nos bastidores aqui, gente, e essa visão de liderança que a Valéria tem. Realmente é a bagagem que ela traz ao longo dessa trajetória de 30 anos. Conta para nós. A gente tem uma jornada aí bem longa. Já são mais de 30 anos até. Bom, eu sou engenheira mecânica de formação. Então, se você levar isso para muitos anos lá atrás, isso já foi um momento de quebra de paradigmas, de quebra de abertura de novas estradas, né? Porque as referências eram poucas. Então, você imagina que eu tinha no meu grupo de engenheiros mais de 80 homens e 5 mulheres, né? Então, se posicionar dentro desse grupo já começou lá desde a época da faculdade, então na engenharia. E isso foi ao longo da minha carreira. Eu atuei muitos anos na engenharia de aplicação, dentro de empresas multinacionais, trabalhando com alemães, trabalhando com americanos, e a única mulher. E a única mulher, né? Sabe que a gente, se eu for considerar naquele tempo, eu não me dava conta disso. Eu fui me dar conta disso depois de muitos anos. Nossa. De que eu atuava na área de engenharia de aplicação, na área de combustão industrial, depois na área de hidráulica, trabalhando com máquinas agrícolas, e a única mulher no meu meio era eu. Então eu já tinha que, embora iniciando carreira lá atrás e depois ao longo da jornada, já como engenheira, já como gerente, já atuando em outras frentes, mas era um momento muito transformador. Acho que a gente. Foram momentos que eu aprendi muito, muito, porque trabalhar com homens é muito diferente do que trabalhar com mulheres. E eu fui formada no meio de homens, né? E isso Nossa. foi ao longo da jornada que acabou culminando aí nos últimos 20 anos de carreira executiva também trabalhando na área de serviços para governo, de desenvolvimento de Uhum. projetos, e que também eu era a única mulher do grupo. Não só dentro da empresa, na liderança, mas dentro da minha atividade, eu era a única diretora de área dentro do meu segmento. Então foi um grande aprendizado. Com certeza, a trajetória aí não para, né? Não Eu para. vejo a sua movimentação, né, no LinkedIn e continua até hoje, né? E em que momento você percebeu que empresa, ela não é apenas estrutura, né? Mas ela é um reflexo da psique de quem lidera. Então, em que momento ali você teve
essa noção das empresas? Olha, foi é como se colocasse uma pedrinha, um tijolinho ao longo de cada momento da jornada. Uhum, Porém, eu me dei conta efetivamente disso no momento em que eu saio da organização, saio do mundo corporativo para abrir a minha consultoria, a minha atividade solo. E isso eu me dei conta de que as empresas, para serem sustentáveis, as empresas falam muito de sustentabilidade, né? E a empresa sustentável é aquela que tem pessoas sustentáveis. Uma liderança que não consegue se governar, um indivíduo que não consegue se governar, ele não consegue liderar. Então, a hora que eu saio e olho as corporações e olho o movimento dessas organizações versus aquilo que eu também aprendi dentro com a montagem de times, com o desenvolvimento de projetos, aí se começa a se dar conta de que as pessoas precisam ser sustentáveis, a liderança precisa ser sustentável para poder coordenar e liderar e inspirar os seus com profissionais. certeza. E muitos executivos ainda não têm consciência, né, desse impacto, né, que precisa ter essa ideia de liderança, né? E na sua consultoria, a que você diz é da Blue Rock, o que que ela Blue Rock. representa hoje na sua trajetória? A Blue Rock, ela foi uma união de duas consultorias. A minha consultoria, que era VIP Consulting, Uhum, exclusivamente trabalhando dentro da área empresarial, na área de gestão de lideranças, de treinamentos de liderança, composições de equipes, gestão de processos, planejamento estratégico. E da Rio Consulting, que era a consultoria do Ricardo Yogi, que era uma consultoria voltada para grandes projetos ligados à gestão e inovação, para grandes corporações, para a área acadêmica. Então, nós unimos essas duas frentes, por quê? E formamos a Blue Rock. Porque a gente entende que é o seguinte, a gente tem a empresa, a gente tem pessoas, a gente tem a academia, a gente tem tecnologia e nós precisamos unir da melhor maneira todos esses componentes. São vários ingredientes que servem para a gente transformar essas empresas em empresas efetivamente sustentáveis. Quando eu falo sustentável, eu falo ao longo do tempo, ao longo da jornada. Empresas que têm aí 30 anos, 40 anos, 50 anos, que já passaram por inúmeras transformações, considerando que o cenário é o mesmo. Então, uma empresa fala: ah, mas eu estou com problemas. Tá, mas o cenário nosso, político, econômico, é nosso e vale para todo mundo igual. Ele é problema para todo mundo igual. Agora, como é que algumas empresas conseguem alavancar, conseguem evoluir e outras não? E aí eu penso isso também quando a gente fala das lideranças, né? E olhando para trás, como que uma pessoa consegue transitar ao longo de um período executivo, desde uma época que não tinha internet, não tinha computador, não tinha celular, até os dias de hoje? Quantas transformações ocorreram e como foi a capacidade de cada uma dessas lideranças de aprender coisa nova? e, E quando a e gente juntou tudo isso na Blue Rock, foi por conta disso. entendi. E para essas mudanças, né, o que que você vê geralmente? É um líder inseguro? É um problema de cultura da empresa? Qual que é ali o cenário mais comum que você viu durante essa transição, principalmente? Olha, eu atuei em empresas nacionais e multinacionais, mas sempre empresas de médio porte aqui no Brasil, né? Significativo, marcas, grandes marcas, mas empresas de médio porte no Brasil. Uhum,
E a gente vê uma cultura sempre muito tradicionalista, lembrando ainda que se a gente voltar décadas para trás com um pensamento não só tradicional, mas masculino, né? E ao longo desse período, a gente vê uma fragilidade imensa. E a fragilidade dessa liderança é por conta de medo. É o medo de perder a cadeira, é o medo de não conseguir, é o medo de não atingir a meta, é o medo quando chega uma equipe nova, é o medo de alçar novos voos. Então, eu acho que esse é um grande problema. É o medo. E a partir do medo, ele desencadeia a desconfiança, ele compromete as relações. E essa onde a gente volta lá no. Se a liderança não consegue se governar, ela não consegue liderar. Que bacana. Então, o medo é, é uma questão muito presente nas lideranças das empresas. É muito mais olhando para dentro dos líderes do que a situação em si dentro da empresa, né? Porque vai desencadeando, porque querendo ou não, a gente lida com pessoas todos os dias, né? Exatamente. Então, você Ex- acredita que se a liderança não cresce, a empresa não cresce também? Você acredita nessa frase? Sim, sim. Se a liderança não crescer, e quando a gente fala em crescimento, a gente fala em aprender coisas novas, em Uhum, educação, em ter a possibilidade de se movimentar dentro do seu estado, do seu país, em níveis internacionais, com outro olhar, em buscar respostas, em buscar novas soluções, em buscar novidades para poder incorporar na sua atividade. E a hora que essa pessoa consegue fazer isso como um indivíduo, ele se sente seguro. Na é, segurança, o medo atenua, o conforto de trabalhar com a equipe aumenta e ele inspira. Ele inspira que outros profissionais que estejam com ele passam a estudar também, possam fazer uma viagem com um olhar que não seja só turista, né? Não é um olhar só turístico né? É um olhar de buscar soluções. O que que o outro faz que eu não sei fazer e que eu poderia aplicar? E aí essa, essa máquina que uma empresa é uma máquina viva, né? É um organismo vivo, entra e sai gente, muda a tecnologia, entra coisa nova. A hora que esse organismo começa a trabalhar com mais saúde, essa empresa tem sustentabilidade para crescer. que bacana. É, É interessante, né? Porque muitas das vezes a gente não para ver realmente as pessoas, né? Para poder a empresa crescer, precisa olhar para as pessoas. Então, é interessante essa abordagem que você trouxe. E ao longo dessa sua jornada, e vendo hoje o momento que nós estamos, você acredita que a liderança feminina ela ainda é tratada como estatística e não como um ativo estratégico? Como que tá essa sua percepção do mercado? Sim, vamos colocar primeiro esse olhar do mercado, né? A liderança feminina ainda é vista como uma cota e não como uma estratégia vital para uma organização. E por que é uma estratégia vital, Valéria? Você é uma mulher, está falando disso, por quê? Porque nós temos uma capacidade que é intrínseco, é nosso, das mulheres, que é de conseguir processar várias informações simultaneamente. A gente consegue lidar com vários inputs simultaneamente. E isso tem que ser aproveitado dentro de uma empresa. Porque nós conseguimos fazer isso. Os homens não conseguem fazer isso. São grandes desenvolvedores de profundidade de um único tema. Nós não somos tão profundas, mas nós conseguimos olhar e trabalhar com o todo em várias frentes. Então, aproveitar essas lideranças e esse nosso perfil, as nossas características dentro de uma organização, ele é vital.
É Ele um é uma estratégia, tem que diferencial, ser né? olhado como um diferencial. Tem que ser olhado como um diferencial. E eu queria colocar uma coisa importante também, que a gente está conversando sobre esse tema, que é tão complexo e tão delicado, né? Mas lembrando assim, eu sou uma engenheira mecânica, eu dirigi empresas por muito tempo na área comercial, metas, resultados. Então, quando a gente fala de trabalhar a liderança, de trabalhar pessoas, de sustentabilidade de uma organização, nós estamos falando de resultado. Porque se a gente não trabalhar isso, nós não temos o resultado que a gente quer ter. A gente não consegue obter os resultados, as metas que uma empresa precisa obter. Então, não é porque todo mundo é legal e nós vamos dar as mãos. Não. É que existe uma responsabilidade individual e uma responsabilidade para com o outro dentro desse organismo vivo, para que a saúde dessa empresa esteja em primeiro lugar e ela consiga ter bons resultados, e isso vai revertendo dentro dessa organização e da sociedade. Ótimo. É, é uma visão totalmente estratégica sua. Eu tô adorando ouvir aqui um pouco mais da sua visão. É muito bom estar aprendendo. E trazendo ali ainda para a mulher em si, né? Essa mulher executiva, ela precisa precisa endurecer para ser mais respeitada? Ou você acredita que a empatia é uma inteligência ou é uma fragilidade? O que que você vê ali a mulher executiva hoje? Olha, a mulher executiva ela tem que ter resiliência. Cada Resiliência uma é a tem palavra. resiliência, resiliência. Cada uma dentro do seu perfil tem que ser resiliente, né? Uhum. E tem que ter um foco na saúde mental. Cada diretora, cada gerente, cada liderança, cada supervisora, cada presidente tem que se cuidar da sua saúde mental. Em que ponto que eu falo isso? A gente aqui no Brasil e os latinos principalmente, nós temos uma criação de assumirmos um papel de, de supermulher. E a gente se cobra e a gente se culpa. Então, quando eu falo em saúde mental, é um trabalho que a gente tem que fazer com a gente mesmo, de não se culpar por errar, de sermos resilientes para trabalhar, que a gente pode falhar, ser frágil, como qualquer pessoa. O problema todo é que, dentro da nossa sociedade, as mulheres têm que ser perfeitas, por dentro e por fora, temos que saber tudo, temos que ser fantásticas nas nossas atividades, assumirmos todas as Mulher responsabilidades e Maravilha. atingir todas as metas, ser Mulher Maravilha. Os homens são homens maravilhas? Não são. É Mas isso verdade. a gente cobra da gente mesmo. Então, a primeira coisa que uma liderança feminina precisa em qualquer área de atuação, estou falando com uma médica, com uma dentista, com uma publicitária, independente da área, Uhum. é dizer assim: pô, posso errar. Aí se eu errar, eu faço de novo. Ah, mas você não fez certo isso. Não, não fiz. Ué, da próxima vez eu faço de novo. Agora eu já sei que por aqui não dá certo. Se É. permitir, Se permitir sem errar, se sofrer, ouvir, né? sem sofrer. É fácil fazer isso? Não, não é. Não é. Porque a cobrança é imensa o tempo todo,
Mas aí entra o fator da resiliência, de você tentar se blindar, e as mulheres são ótimas nisso, porque elas sempre têm uma saída, seja de ir para o cabeleireiro, seja de ter um grupo de amigas do vinho, amigas disso, e sempre tem uma saída. E precisa ter essa saída. É se permitir fazer, se permitir errar. Eu acho que a cobrança é a autocobrança, e a cobrança para com a outra mulher precisa ser atenuada, Legal. né? E, Val, qual que foi o seu maior aprendizado pessoal como líder? Já trazendo um pouquinho desses ensinamentos que você trouxe. Foi por conta de alguma situação que você passou? Ah, foram algumas situações bem críticas. Eu peguei uma situação muito difícil, em liderar na pandemia, né? Dirigindo uma empresa numa área comercial, na época da pandemia, naquela incerteza toda que todo mundo tinha, né? Aquele problema todo que ninguém sabia se ia estar vivo ou morto amanhã. E Nossa, eu super trabalhando delicado, né? com muito delicado, muito delicado. E Uhum. trabalhando com equipes que estavam nas frentes, nos hospitais. E ali foi um momento de, assim, de tudo aquilo que não se deve fazer. Esse foi o meu aprendizado. Tudo o que não se deve fazer. Nossa, Foi um momento onde era assim, precisava entregar, precisava fazer. Eram os hospitais que estavam lá, né? Só que eram profissionais que ficavam doentes no meio do caminho, coisas que não funcionavam no meio do caminho, material que não chegava, inúmeros contratempos, e eu assumi aquilo de frente. E fiquei doente, óbvio. Não de Covid, tá? Eu nossa. nem sei o que que foi a Covid. Nem sei o que foi a Teve um Covid. burnout, vamos dizer assim? Total, total. Nossa Senhora. Passou o período crítico da Covid, né? Então, eu saio da companhia em 2021, abro a minha empresa e aí eu olho para o que estava acontecendo e assim, não é assim que trabalha. Entendi. Não dava para ser assim. Então, o meu recado para todas as lideranças, as mulheres se doam para uma atividade. A doação para uma atividade, qualquer que seja, ela tem que estar limitada ao seu fator de saúde. Porque você sai, a empresa continua, né? Da mesma maneira. E aí Eu, você quer é, abraçar tudo e aí não consegue. Então é o que não fazer. É verdade. Eu ouvi uma dica quando eu estava iniciando ali, né, nessa área de marketing, tecnologia, e a gente sempre está em constante movimento, né, para acompanhar todas as tendências, todo o mercado que está rolando. E eu ficava super frustrada quando eu não conseguia entregar um material no dia, fazer mais rápido, entregar mais dedicada e tudo mais. E aí eu vi uma frase que era assim. Você que trabalha com marketing, não se preocupa porque a gente não está lidando com vida. Se você atrasar um post, atrasar um vídeo, você não está perdendo uma vida, né? Não está trabalhando com algo Hum? tão crítico. E aí eu falei assim, nossa, é verdade, né? Porque tem algumas profissões que requisitam muito mais da nossa saúde mental, da nossa Tem. dedicação. E me deu até um alívio, né? Porque eu já quis ser médica. Eu penso que se eu fosse médica, eu ia ser tão metódica, que eu acho que eu ia ser uma pessoa tão chata, você não tem noção. Mas enfim.
Você falou uma coisa muito interessante. Nesse momento do burnout, que muitas passam depois que já estão consolidadas, felizes com o emprego, né? Principalmente aquelas que já sabem a área que gosta de trabalhar, passam por um burnout porque não consegue ter o limite ali, né? E como que a Valéria, pessoalmente, passou por isso? Porque você é uma pessoa casada, né? Tem toda aí uma trajetória particular. E como que foi para você, para o seu parceiro, passar por isso? Você teve uma rede de apoio? Me conta um pouquinho. Ah, então aí entra o reinventar, né? Entra o reinventar. Então, ali você tem uma jornada da Valéria, por 35 anos aí de atividade executiva, entra num processo de burnout na época da Covid, saio da empresa, tive um relacionamento, um casamento de 30 anos, rompido na Covid, e aí encontro com meu marido, que eu não via há muitos anos, um colega de muitos anos. A gente resolve casar. Isso tudo na Covid aí, no 2021. A gente casa, eu me mudo de São Paulo, vou embora para o Rio de Janeiro. Nesse processo, a gente monta Blue Rock, estrutura Blue Rock, e feito toda essa movimentação, desde o ano passado, a Blue Rock está estabelecida em Florianópolis. Então, Valéria, o que que você fez? Reinvenção. A melhor coisa que, que um profissional de liderança, de alta liderança pode ter, cada um no seu momento, é ter a mochila leve. A gente aprende a vida inteira a ter coisas. A gente trabalha para ter o carro, depois a gente trabalha para ter a Consumista. casa, a gente trabalha para ir no outlet, a gente trabalha para. Tá. A É, hora que a gente entra numa pandemia e descobre que tudo isso perde valor, porque a gente estava diante de uma situação tão séria, onde para muita gente, de repente, perder uma pessoa querida era muito maior do que qualquer bem, né? Ter a mochila leve e poder se mudar foi o que eu fiz. Eu me que casei, bacana. montamos a Blue Rock, hoje estou em Floripa, continuo na atividade mais do que nunca, junto a empresas, aprendendo todo dia dentro da área de tecnologia, com oportunidades de ir para o exterior todos os anos. Tive uma viagem recente aí para aprender muito mais numa área que está tão delicada agora, mas fui ao Catar, fui ao Japão com uma visão, com o coração aberto e com a mente aberta para aprender. E a gente traz muita coisa que a gente pode aplicar. Então, o que eu fiz? Eu mudei tudo. Eu mudei tudo. Não teve Eu acho que esse medo, né? é perder o medo. É perder o medo, né? Óbvio que cada um dentro da sua estrutura, da sua família, da sua jornada, pode às vezes fazer um gesto desse, né? Ah, eu não viajo para Coreia porque eu não vou entender nada. Se você puder, viaje, vá para a Coreia e vá com esse coração aberto para aprender, Para né? receber, né? Para receber. Então, é tão bom isso, é tão bom isso que torna um profissional, um, um assessor, um consultor, um conselheiro, sempre na vanguarda.
torna esse profissional sempre de vanguarda, porque você vê a gente correndo aí sempre, cada hora num lugar novo, né, no LinkedIn, mas é isso que nos dá alimento para a cabeça, para a alma, de falar com pessoas diferentes, conhecer pessoas diferentes. Essas trocas são de um valor absurdo. Nossa, com certeza. Ainda mais quando a gente está em diferentes culturas, né? A gente aprende muito mais, porque a gente tem que aprender a ouvir, aprender a receber realmente todo esse aprendizado, toda essa troca que a gente está tendo. E é super interessante como que foi para você essas últimas viagens, principalmente num país que está tão sensível no momento como o Catar. Olha, o Catar, é um local assim, onde a gente foi muito bem recebido, desde o primeiro momento, um local que emocionou. No momento em que pisamos no aeroporto, ele emocionou pela beleza, pela receptividade, pelo, pela maneira de viver. E quando a gente chega de coração aberto, de entender como é que eles vivem, de conhecer aquela população, o Catar, assim como, vou puxar aqui, ó, assim como Floripa, por exemplo, é um local que recebe gente de vários lugares. Então, o Catar mesmo, o Catar a pessoa nascida lá eram pescadores. E hoje tem gente de vários lugares, né? Então, se cruzava com pessoas de vários lugares, são várias culturas, são várias línguas, e com um respeito absurdo, um respeito entre eles todos, e um respeito comigo, né? Porque chegar uma mulher diferente lá, e a minha postura de respeitar a Com religião, certeza. Uhum. respeitar a cidade, respeitar os modos. Então, foi assim um aprendizado fantástico, foi fantástico. Que bacana. Nossa, eu adoro conhecer novas culturas, né? Agora eu tô aqui passando uma temporada no Canadá, eu vejo que o Canadá tem muito imigrante, né? E cada dia a gente tá conhecendo uma cultura diferente, uma pessoa diferente, e isso é muito rico, né? Agrega muito na nossa forma de viver. Então, eu gosto de olhar para uma pessoa referente mesmo, referência no seu nicho e pegar essa dica para mim, né? Porque muitas pessoas acabam se consolidando em um lugar só e não veem essa possibilidade de mudar de cidade mais, de país também, porque é difícil, vai dar muito trabalho e tem medo do que pode dar. Então, essa é uma dica muito rica que você trouxe para nós. E para a gente ir finalizando, Valéria, por que que você é uma referência hoje? O que que te torna referência hoje? Eu acho que eu nem gostaria de ser a referência, né? Mas daquilo que eu posso deixar como essa referência é essa ousadia de mudar, de não ter medo de mudar, de experimentar coisas novas, de estar aberta a aprender o tempo todo. Eu comecei estudar numa época em que eu mal tinha uma calculadora. Nossa, E hoje a gente fala de processos de inovação de produtos e serviços num nível altíssimo, não só no Brasil, mas principalmente no exterior. Uma das atividades, né, nós estivemos dentro do Centro de Tecnologia lá do Grupo de Inovação em Tóquio. Então, a gente ter essa possibilidade de aprender todo dia e de começar um dia e nunca saber direito que jeito que vai ser e onde é que eu vou estar amanhã, né? Eu acho que isso torna referência para as lideranças femininas que hoje estão numa mesma faixa etária que a minha, de que é possível, sim, se reinventar e fazer acontecer. E para as jovens que estão começando uma carreira, de que
o mundo é redondo, né, gente? A Terra é redonda, então corre lá, que qualquer lugar tá valendo. Hoje, ontem você estava conversando comigo direto do Brasil, hoje você está no Canadá e amanhã sabe lá Deus aonde, e eu também não sei. E isso é muito bom, isso é muito rico, é rico para a alma. Então, em frente, mulherada, vamos aproveitar todos os nossos dias, não só março, que é da mulher, né, a referencial da mulher, não, todos os dias. Com Sempre certeza. pensando que a gente pode, a gente deve, menos cobrança, menos o autoflagelo, né? E a gente consegue ir fazendo, e uma mochila leve leva a gente para qualquer lugar do mundo. Lindo. Eu ia falar, se quiser deixar uma mensagem para a mulher, pode deixar, mas isso já foi um baque, já foi um tapa na nossa cara para acordar, para a gente poder agir realmente, né? Parar para pensar o que que a gente está fazendo nesse mundo tão acelerado, se a gente está com propósito, se no meio de tanta guerra, tanta confusão, a gente realmente está fazendo o que a gente gosta, né, Valéria? E eu vejo que Exato. você faz realmente com um brilho nos olhos, isso é lindo de se ver. Parabéns pelo seu trabalho. Essa conversa realmente mostra que liderança não é apenas técnica, ela não é poder, né? Liderança não é poder, ela é responsabilidade. É Que os responsabilidade. líderes têm essa com as empresas, né, que querem construir e escolhendo ser onde eles querem alcançar, escolhendo onde eles querem estar, com muito propósito, né? Então, muito obrigada por participar do podcast. Foi uma honra ter você aqui. E se as pessoas quiserem te encontrar em alguma rede social para conversar, para mandar uma mensagem, onde que elas podem te entrar em contato? Pode entrar em contato comigo pelo LinkedIn, Valéria Iese Pinto. No LinkedIn, vocês me acham, tem meu telefone de contato, tem e-mail de contato lá no LinkedIn, então, assim, estou à disposição de vocês. E quem quiser bater um papo, quem quiser apenas conhecer, trocar uma ideia, eu fico à total disposição. Ali vocês vão encontrar um pouquinho da minha jornada também, dessas viagens todas que a gente gosta de ir documentando, de trazendo algumas experiências para que as pessoas conheçam também. Eu acho que é sempre essa troca que é muito positiva. E estou muito feliz de ter participado desse bate-papo com Júlia. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. E para você que está ouvindo, curte, comenta, se inscreva, dá 5 estrelinhas no Spotify. Isso nos ajuda. Conta o que achou dessa conversa com a Valéria. E a gente se vê no próximo episódio. Obrigada, Val. Obrigada. Tchau, tchau.